Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver esses 5 exercícios preparatórios para a VI, ok? Vamos começar por esse aqui. Olha só, o diagrama abaixo, fora de escala, mostra duas isotérmicas, A e B, de uma mesma massa de um gás perfeito. Levando-se em conta os dados do diagrama, determinar. Letra A pressão P, letra B, a temperatura absoluta TB. Olha só, pessoal, nós temos aqui esse gráfico aqui, aqui nas ordenadas aqui, nós temos a pressão. E nas abscissas, nós temos o volume. Então, é um gás onde se está marcado aqui um gráfico com valores de pressão e valores de volume, ok? E esse gás representa duas transformações isotérmicas, onde a temperatura ela permanece constante, né? É uma característica das transformações isotérmicas. Aqui a letra A, ele pede a pressão P, essa pressão nesse ponto aqui, ok? Então vamos determinar esta pressão, tá certo? Ok, vamos lá então. Pessoal, eu vou primeiramente aqui marcar aqui alguns pontos aqui, esse ponto aqui, eu vou dizer que esse ponto aqui é o ponto A, esse ponto é o ponto B, que é o ponto B, esse ponto aqui é o ponto C, este ponto é o ponto D, ok? Nós queremos aqui o valor dessa pressão P. Veja bem, essa pressão P aqui, ela está associada a um volume aqui, ó, de 2 litros, ok? Volume medido em litros. Volume medido em litros. Essa pressão P. E nesse ponto C, a pressão nesse ponto C é de 1 atm, e essa pressão de 1 atm está associada a um volume de 8 litros. Então nós vamos usar essa primeira isotérmica aqui para determinar o valor da pressão no ponto P, ok? Utilizando o ponto A aqui e o ponto C, tá? Então nós temos aqui, pessoal, a relação de uma transformação isotérmica. A transformação isotérmica ela é expressa pela seguinte equação aqui, né? Pressão no ponto A vezes o volume no ponto A, PAVA é igual a PB, né? Aliás, pressão no ponto C vezes o volume no ponto C. Repare bem que aqui, olha, não tem temperatura, justamente porque se tratar de uma transformação isotérmica, ok? Então, qual é a pressão no ponto A? A pressão no ponto A é P, vezes, qual é o volume no ponto A? O volume no ponto A é 2. Qual é a pressão no ponto C? É 1 atm, vezes, qual é o volume no ponto C? Está aqui, 8. Ok? Agora vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes P é igual a 2P. 1 vezes 8 é igual a 8. Para nós determinarmos o valor do P, nós vamos pegar o 8 e vamos dividir por quanto? Pelo valor que está multiplicando P, que é o 2, dividido por 2. Aí nós vamos ter o valor igual a 4. Então a pressão no ponto P é igual a 4 atm. Então a alternativa A já está resolvida, ok? A pressão no ponto P é igual a 4 atm. A alternativa B, ela está pedindo a temperatura absoluta TB, ok? A temperatura absoluta TB. Então nós vamos aqui calcular aqui a letra B. Vamos determinar o valor de TB. Quanto é que vale TB? Ou seja, essa temperatura aqui, ó, TB. Nessa isotérmica aqui, isotérmica B. Qual é essa temperatura? Veja bem, nós temos aqui, olha, nós temos que usarmos alguma relação que tenha temperatura, ok?
Então, nós podemos, olha, fazer uso, pessoal, dessa característica nesse ponto aqui, olha, onde a pressão ela é constante. Olha, a pressão no ponto A é de 4, esse P nós já determinamos que é igual a 4. A pressão no ponto A aqui é igual a 4, a pressão no ponto B também aqui ó, é igual a 4. Tá certo? Então veja bem, nós podemos fazer o seguinte, como essas pressões aqui são uma transformação isobárica, tá certo? A pressão nesses pontos aqui permanece constante. Então, é uma transformação isobárica. Bárica vem de temperatura. Então, a transformação isobárica é essa aqui, ó. A transformação isobárica, ela não vai aparecer a pressão, e sim o volume e a temperatura. Então, eu vou fazer aqui o V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, tá certo? Veja bem, quem é o V1? O V1 é justamente o volume nesse ponto aqui, no ponto A. Olha. Eu vou substituir aqui, eu vou colocar aqui, ao invés de V1, eu vou colocar VA, tá? VA dividido pela temperatura no ponto A é igual a VB dividido pela temperatura no ponto B, que é o TB. É esse TB que nós queremos determinar, a temperatura no ponto B aqui, ó, certo? Que é o TB, tá? A temperatura aqui, ela permanece constante. Em qualquer ponto aqui, a temperatura é a mesma, ok? Mas vamos determinar a temperatura no ponto B, que é igual à temperatura em qualquer ponto aqui. Para isso, nós vamos precisar aqui do volume no ponto A. O volume no ponto A é 2, então nós vamos colocar aqui, ó, 2 dividido pela temperatura no ponto A. A temperatura no ponto A, a gente vem aqui e verifica que é 300. 300 o quê? Grau Kelvin, tá certo? Então, TB, nós vamos determinar também em graus Kelvin, ok? Ok. Tá, agora no ponto B. Qual é o volume no ponto B? 8. Então aqui nós temos 8 dividido pela temperatura no ponto B, que nós não temos a temperatura no ponto B. Então nós vamos determinar. Vamos multiplicar aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos. Tá certo? 2 vezes 2B, 2 vezes TB vai ficar 2 vezes TP. É igual a 8 vezes 300. 8 vezes 300. 2 TB é igual a 8 vezes 300, 3 vezes 8, 24. Acrescento esses dois zeros aqui, 1, 2. Então, a temperatura no ponto B, vou pegar aqui o 2400 e vou dividir por quem? Por esse 2 aqui que está multiplicando o TB. Ó. TB é igual a 2400 dividido por 2 vai ser igual a 1.200. 1.200 o que, pessoal? Graus Kelvin. Então, a temperatura TB é de 1.200 graus Kelvin também, ok? Problema resolvido, tá certo? A segunda questão aqui, pessoal, ela está pedindo para nós calcularmos com base no diagrama da questão anterior, determine o volume V, indicado no diagrama da primeira questão. Qual é a primeira questão? Essa aqui. O que está se pedindo? Esse volume aqui, ó, esse volume V. Então, veja bem, esse volume V aqui, olha, ele está associado a uma pressão de 1 atm. Então, eu vou associar, pessoal, volume com pressão, ok? Aí eu vou pegar aqui esse mesmo gráfico aqui, um valor de volume associado a uma pressão. Aqui, ó, eu tenho um valor de volume aqui, associado a uma pressão aqui, ó, tá certo? Que é de 4. Então, aqui nesse ponto aqui. Então, vamos lá, eu vou pegar o ponto B e o ponto D, né? Então, eu tenho volume, pressão e volume. Então, vamos lá, pressão e volume. Então, eu tenho aqui, olha só, pressão e volume. Eu vou pegar o ponto B e D. B e D, pressão e volume. Então, eu vou escrever aqui, pressão e volume, né? Quais são os pontos mesmo? B e D.
Então são os pontos. Vou colocar aqui os pontos aqui que eu vou pegar. Pontos B e D. Pressão e volume. Então a pressão no ponto B vezes o volume no ponto B é igual a pressão no ponto D vezes o volume no ponto D. Tá certo? Agora, qual é a pressão no ponto B? A pressão no ponto B é 4. Esse P aqui, ó, é 4. E a pressão no ponto B é... Aliás, o volume no ponto B é 8. Então, aqui é 4, 8. Então, nós temos aqui a pressão no ponto P. A pressão no ponto P é 4. E o volume é igual a 8. A pressão no ponto D, que é aqui, é 1. E o volume é V. Ok? Então, a pressão no ponto D é igual a 1. A pressão no ponto D é igual a 1. E o volume é V. Multiplicando aqui, 4 vezes 8 é igual a 32. 1 vezes V é igual a V. 32 é igual a V, então V é igual a 32. O que, pessoal? Litros. Tá certo? Esse volume é de 32 litros. Ok. Então, terminamos aqui a segunda questão. Ok?